primeiro para o retrato imediato, tá? O retrato imediato é terça-feira, arcabouço fiscal, aprovou. Distensiona a base governista fica solta, quando fica solta é a hora que fala, agora nós vamos entrar. Nós vamos entrar forte com o quê? Com um alargamento de ganhar tempo. Vou falar mais da causa indígena, claro que o meio ambiente é totalmente relacionado, mas eu entendo que os reflexos serão muito parecidos. Todas essas medidas que eles estão propondo são medidas que não vão surtir efeito. Elas não vão surtir efeito. E aí eu vou explicar o porquê juridicamente, tá bem? Mas vai dar tempo. O que a bancada hoje ruralista busca é mais tempo para desmatar, para destruir, para praticar o projeto de genocida, que não foi suspenso do país. Ele foi distensionado. A tensão antes era muito maior. Então, a gente precisa voltar, Pedro, para as lives que a gente fazia ano passado, quando eu falava do marco temporal. E eu apontava tudo isso. Dizia o seguinte, vai ter o julgamento do marco temporal. Eu não parava de participar de live. O que você acha que vai acontecer? E aí eu falei, eu acho que algum ministro vai pedir vista. Mas isso é bom para o movimento indígena? Pode parecer estranho, mas é. Como é bom, as vidas das pessoas estão morrendo, sim, eu sei. Mas neste momento, julgar o marco temporal e falar não ao marco temporal vai acelerar o quê? A PL 490. A PL 490 sendo acelerada vai fazer o marco temporal legislativo. E tem um pequeno detalhe. Se fosse objeto de ação direta de inconstitucionalidade, talvez a gente não conseguisse eliminar. Guarda essa informação. Porque o que acontece? Se o STF fala não ao marco temporal e a gente faz o marco temporal por lei, game over. Aí qual que é a medida judicial para suspender essa lei? Vai ser uma ação direta de inconstitucionalidade com pedido liminar. Cá na Suprema Corte, eles podem olhar e falar assim, olha, não há urgência, não daremos a liminar. Ou eles poderiam dar a liminar e comprar um desgaste com o governo Bolsonaro, à época. Bom, falei, algum ministro vai pedir vista, por quê? Porque vai colocar para e passo PL 490 em julgamento do marco temporal. Fechou. Enquanto isso, vai andando. E não vai tendo muita demarcação. Aliás, não tinha nenhuma demarcação. Lula ganha, vira o ano, ATL. No ATL, quando feito o grupo de transição anunciou 13 terras que estavam aptas para serem demarcadas. Que você participou, né, Álvaro? Desculpa te interromper. Participei. E aí, o que acontece? O Lula, no ATL, demarca 6 terras indígenas. Não demarcou as 13. Por quê? O momento dizia que deveriam demarcar essas 6 terras, em várias regiões do Brasil, contemplando todas as regiões do Brasil. Demarcou festa no ATL. Na semana anterior ou seguinte, Rosa Weber vai lá e anuncia como presidente do STF, vamos retomar o julgamento do marco temporal no dia 7 de junho. Com esse cenário posto, o STF já colocou as cartas na mesa. Por quê? O ministro Alexandre de Moraes pediu vistas, tinha devolvido, já podia voltar para a pauta de julgamento, o Fux não botou para a pauta de julgamento, Rosa Weber anuncia que dia 7 volta para a pauta de julgamento. Tá bem. O governo está com um peso gigantesco que é o arcabouço fiscal. Tem que aprovar, consegue aprovar. Quando consegue aprovar, eles dão com uma mão e tiram com a outra. Fala, bom, ok. Mas dentro desse modelo, nesse tipo de governo que nós queríamos e não conseguimos, mas nós temos maioria, o que a gente consegue passar? Poxa, algumas coisas. Primeiro, garantir o desmatamento e ferrar o meio ambiente. Bora então tirar poder do Ministério do Meio Ambiente. Garantir que o marco temporal vai ser aprovado por lei. Então vamos aprovar urgência no PL 490, que passou pela CCJ da gestão passada. A Comissão de Constituição e Justiça é um passo prévio que passou com a presidência da Bia Kicis e que agora eles aprovam urgência. Bom, existem várias alternativas. A primeira que eu proporia, mas como eu disse, eu sou .org, eu não sou .gov. Na condição de advogado, eu proporia uma revisão na CCJ, que essa PL volte para a CCJ para uma revisão do texto. Porque aí você vai ter um outro retrabalho, e é lógico que a bancada não vai querer, por isso que eles aprovaram urgência. Bom, dia 7 vai julgar o marco temporal, vamos supor que julgue o marco temporal como inconstitucional. O que é a tese do marco temporal? É um retrato, eu digo que o marco temporal é um retrato. No dia 5 de outubro de 1988, indígenas estavam em quais terras? Nestas. Só podemos demarcar essas terras. Seria o mesmo que dizer que, no dia 5 de outubro de 1988, quem eram os homens e mulheres vivos? Estes. Portanto, só esses têm os direitos constitucionais. Os demais não têm. E os anteriores, que não estavam no Brasil na data da promulgação da Constituição, também não devem ter esses direitos, no máximo como nacionais no exterior.
Essa é a lógica. É uma lógica estranha, uma interpretação estúpida, antijurídica, absolutamente apedêutica, inconstitucional, mas que tem o PL. Passou pela Comissão de Constituição e Justiça e pode virar lei. Virando lei, e aí ela possivelmente vai passar, nossa, que absurdo, mas o presidente Lula pode vetar? Pode. O presidente Lula veta. Volta para o Congresso, também com urgência, com qual debate? Com o debate de derrubar o veto. O Congresso tem maioria para derrubar o veto do presidente Lula. Derruba o veto do presidente Lula, aprova a lei. Nesse ínterim, qual que vai ser, portanto, o objetivo? Uma ação direta de inconstitucionalidade com pedido liminar. Muito possivelmente vão dar o pedido liminar e a ação direta vai andar. Só que veja só, ainda que com liminar, o processo de demarcação de terra continua embaraçado. 1. 2. Houve um deslocamento da Fundação Nacional do Índio, à época, hoje na Fundação Nacional dos Povos Indígenas, para o Ministério dos Povos Indígenas. Originariamente, a FUNAI ficava num ecossistema da Polícia Federal, da Polícia Florestal, Ambiental, tantas outras polícias. FUNAI não tem poder de polícia. Vai para o MP, como carinhosamente nós chamamos, o Ministério dos Povos Indígenas. Esse movimento de deslocamento gera, por mais que ela continue no mesmo prédio físico, com a documentação, gera uma migração. 1. 2. A mudança de direção, que era de alguém anti-FUNAI, como diziam os próprios funcionários, e da Joênia Wapichana, que é uma parlamentar experiente, preparada, que foi advogada no caso da Raposa Serra do Sol, que foi deputada federal e que hoje é presidente da FUNAI, ela não é um improviso, ela não é qualquer pessoa. Ela sabe como gerir, como fazer. Ainda assim, ela tem que desenhar tudo isso. Existem cargos que ainda não foram ocupados da FUNAI. Então, assim, está se desenhando esta nova FUNAI, que antes estava sendo destruída pelo Marcelo Xavier. Nesse cenário, a demarcação de terra ficava com o processo dentro da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, com a aprovação final da ministra dos Povos Indígenas, porque a autarquia FUNAI, a Fundação FUNAI, estava vinculada ao Ministério dos Povos Indígenas. O que fizeram? A medida provisória 1154 de 2023 é a primeira medida provisória feita pelo governo Lula que redesenha a organização do Estado brasileiro e recria ministérios, recria espaços, cargos. É um novo desenho. Medidas provisórias, elas entram na pauta de urgência depois de um determinado período. Então você tem que votar e converter em lei. O que a bancada, que é contrária ao meio ambiente, é contrária aos povos indígenas, e aqui eu não quero falar é bancada isso, bancada aquilo, não. É a bancada contrária ao meio ambiente, contrária aos povos indígenas e, portanto, inimiga do meio ambiente, inimiga dos povos tradicionais. Fez emendas, destacou emendas nesta medida provisória 1154 de 2023, alterando a competência de demarcação de terras. Por quê? No deslocamento da FUNAI do Ministério da Justiça para o Ministério dos Povos Indígenas, a FUNAI foi deslocada com todas as suas competências. Certo? O que foi proposta nessa emenda? A FUNAI migra do Ministério da Justiça para o Ministério dos Povos Indígenas, mas o processo de demarcação continua no Ministério da Justiça.